Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã de Ideal Espírita, bom dia você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Estamos preparando mais uma reprodução de um programa da Web Rádio Estação da Luz, o programa número 15, A Vida e Obra de Bezerra de Menezes. E nós queríamos convidá-lo para uma reflexão conosco acerca desta página, Estação da Luz Espírita. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível, obras da codificação, textos, obras suplementares, entrevistas, áudios, palestras, para que você encontre no mesmo lugar o maior acervo possível de obras da codificação, obras espíritas, para que você possa fazer suas pesquisas, seus estudos para o seu deleite. Nós queremos lembrar que estamos reproduzindo os programas gerados e transmitidos pela Web Rádio Estação da Luz, um trabalho extraordinário. Durante a semana, de segunda a sexta, nós temos programas a partir das 8 horas da manhã, todos os dias. Eu e mais uma equipe, Renato, Ivan, Melânia, Francisca, Vicente, João Maria, nós fazemos o programa nos domínios da mediunidade, segunda e sexta. Nas terças-feiras, o nosso irmão Delcio Soares, lá de Goianazes, em São Paulo, faz o programa, ele e a equipe fazem o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, um trabalho extraordinário. E nas quartas-feiras, Alexandre Santos e sua equipe fazem o programa Filosofia, Ciência e Moral. Eles estão abordando nesses dias o Código Penal da Vida Futura do livro O Céu e o Inferno. Um trabalho extraordinário. Mas de domingo a segunda ou de segunda a domingo, como queira, todas as noites, o nosso querido Tavares, Elias Tavares, ele tem programas espíritas com os seus convidados. E um desses programas nós vamos reproduzir agora, que é o programa número 15, Vida e Obra de Bezerra de Menezes, com Ivaíta Souza e Odete Ribeiro. Esse programa foi ao ar no dia 27 de agosto de 2020, transmissão da Web Rádio. Nesse programa, Elias Tavares e as convidadas fazem uma viagem sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Bom, não preciso dizer da importância e da beleza que está esse programa. E nós queremos agradecer a sua companhia ao longo desse tempo e convidamos para mais esses programas que vamos apresentar ou reproduzir em instantes. Programa 15, Vida e Obra de Bezerra de Menezes. Muito obrigado por estar conosco. Muito bem, muito boa noite, minhas amigas e meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E quando dá 19 horas na Web Rádio Estação da Luz, nós temos de domingo a domingo o programa Estação da Luz com convidados. E hoje com convidadas, porque hoje nós estamos comemorando aqui na rádio duas datas maravilhosas. Primeiro, Agosto Lilás, das meninas, né? E também, lógico, a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. E a Web Rádio, só gostaria de falar, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também, lógico, do Movimento Espírita aqui de Natal. E, como nós falamos em Agosto Lilás, nós estamos aqui com duas meninas. Então, nós temos aqui o Rio Grande do Norte, Minas Gerais, e a gente quer, infelizmente, falar, mas felizmente porque cumpriu sua missão e voltou para o plano espiritual, do papai da nossa Marineves Saraiva, que hoje iria do Piauí fazer o programa conosco, mas por causa dessa questão, infelizmente, não vai estar aqui presente. Mas nós temos aqui a nossa potiguar, né, de raiz, apesar de ter ido para a Bahia, eu fiquei só observando. Boa noite, dona Ivaíta. Tudo bem? Boa noite, Tavares. Boa noite, Odete. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pela Estação da Luz. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de estudo e de reflexão na noite de hoje. Muito bem. E quando a gente vê Odete,
que é lá de Minas Gerais, de Uberlândia, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Sabe o que é que ocorre com a gente? A gente lembra daquela frase de Jesus: reconhece-se a árvore pelo fruto. Eu conheci primeiro o fruto, que é a Carol, que é a filha da Odete, né? Então eu já sabia que o fruto era muito bom. E agora eu conheci a árvore, que é Dona Odete, e a gente quer dar uma boa noite para você, minha irmã. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada a você, Tavares, pelo convite, e boa noite a todos os internautas aí que estão ligados. E é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Maravilha. Então, hoje, Evaída e Odete, nós vamos falar sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes, não é isso? Que é esse nosso baluarte, o exemplo maior de homem a nível material e também já no plano espiritual. Mas como nós somos uma rádio espírita, num programa espírita, nós temos que pedir autorização. E o nome da autorização aqui, alguns chamam de prece, outros de oração. E eu queria convocar a minha amiga Odete para, com a sua verve, trazer a oração para logo em seguida nossa irmã Evaíta fazer o evangelho e aí realmente estender o tapete vermelho para que a espiritualidade possa adentrar e iluminar a cabeça de vocês duas hoje nesse estudo que nós estamos fazendo. Por favor, Odete, a prece. Então, fechemos os nossos olhos. Vamos acalmar os nossos corações e nos conectar com a espiritualidade amiga que se faz também presente neste momento. Os nossos mentores, e vamos pedir a Jesus, nosso mestre amigo, que derrame as suas bênçãos sobre cada lar, sobre cada um de nós neste momento. Que permita que os bons espíritos nos intuam para que seja uma noite proveitosa e que nós possamos tirar lições para a nossa reforma íntima, pedindo também ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe que também nos abençoe e nos inspire. Neste sentido, nós pedimos a permissão para iniciar os trabalhos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Minha amiga Evaíta, o que você preparou aí? Porque eu sei que você, olhe, quando prepara, a gente fica arrepiado. Qual é o evangelho que você vai trazer aí pra gente nessa noite? Não preparei nada que você não havia me dito que tinha um evangelho. Então, nós vamos permitir que a espiritualidade nos guie. Então, abra aí à vontade. Opa! Então, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos fazer uma pequena reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, começando com o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Essa é uma anotação feita por Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentardes a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a oferenda será aceita,
porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos, ou os bons espíritos, levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar, e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, essa é uma passagem, assim, é uma das mais simples e autoexplicativas, praticamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós sabemos que, fazendo um link já com a outra passagem do Evangelho, quando nós estamos com desequilíbrio ou estabelecendo animosidades com o nosso próximo, nós estamos dessa mesma forma com o nosso Pai, com o nosso Criador, porque nós já sabemos que a ponte que nos liga a Deus é o nosso próximo. Então, é primeiro com Ele que nós temos que nos entender aqui enquanto estamos na caminhada. E aí aproveitamos para lembrar uma outra passagem também do Evangelho, não é? Que diz, que nos lembra a importância de nós nos reconciliarmos com aquelas pessoas com quem temos dificuldade na caminhada, antes que nós possamos passar para o outro lado, não é? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás na caminhada com ele. Por quê? Porque nós não sabemos o dia, o momento, ou se sabemos, não lembramos, o dia, o momento, a forma como nós vamos desencarnar, muito menos como o nosso próximo vai desencarnar. Às vezes nós falamos de forma infantil até, que o outro pode se constituir em um inimigo espiritual, como se nós também não pudéssemos nos constituir inimigos espirituais desses irmãos. Nós também. Nós estamos na mesma condição que o outro. Alguns menos, alguns mais evoluídos, mas, de forma geral, nós estamos aqui nivelados da mesma forma, não é? Como diria nosso querido Lourenço, nós somos espíritos de terceira ordem, estamos oscilando, vez por outra, como espíritos em busca da regeneração. Em alguns momentos estamos meio que regenerados, em outros momentos estamos em queda, mergulhamos novamente no mundo de provas e expiações. Então, por tudo isso, é importante que nós tenhamos como meta, como objetivo, resolver as nossas pendências, as nossas dificuldades, as nossas animosidades com aqueles que caminham ao nosso lado, especialmente com aqueles que estão bem próximos de nós, não é? Os nossos familiares, nossos amigos, aqueles com quem nós convivemos mais proximamente e com quem normalmente nós temos mais dificuldades, não é? Nós sofremos mais, temos mais desgosto, temos mais decepção, não é? Muitas vezes nós falamos ou ouvimos alguém dizer, mas eu me decepciono tanto com as pessoas que eu mais amo, mas é normal. É normal que a gente se decepcione com as pessoas que mais ama do que com aquelas pessoas que estão mais distantes de nós. Primeiro porque aquelas que convivem conosco são aquelas que estão mais no dia a dia. Segundo porque quando a gente ama muito alguém, ou quando a gente tem um carinho especial por certas pessoas, quando a decepção vem, e vem de um lado e vem de outro, não é? De lá para cá ou daqui para lá, sofremos muito mais. Isso é normal.
Então, que nós possamos resolver isso antes que nós possamos nos apresentar diante de Deus. E um momento que nos apresentamos diante de Deus é no momento da prece. Né? O Pai Nosso é uma prece belíssima que nos ensina, com todas as letras, né, ipsiliter mesmo, que nós devemos fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça, que nós devemos perdoar o outro como nós queremos que Deus nos perdoe. Isso é tão basilar para nós e tem sido assim tão difícil da gente colocar em prática na nossa caminhada. Então, que possamos pensar nisso, reflexionar um pouco sobre essa lição que é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. Não é? Primeiro, vamos administrar as nossas dificuldades com o nosso próximo, para que nós possamos merecer um mundo mais equilibrado, um retorno mais tranquilo e mais feliz, como esperamos que tenha sido o retorno do pai da nossa irmã, que estaria conosco hoje, nesse momento. Muito bem. E aí, minha amiga Odete, a gente pode fazer uma ligação na leitura que Ivaíta fez do sacrifício mais agradável a Deus, já com a vida e a obra de Bezerra de Menezes? Mais ou menos foi ele o que ele fez, né? Com certeza. Com certeza. Mas antes de falar do Bezerra, eu gostaria de comentar a leitura, porque Jesus deixou para nós, na sua doutrina, né, e no seu exemplo, toda leitura que a gente faz do Evangelho, quase toda, né, fala muito da questão do perdão, né, porque Jesus veio nos ensinar o perdão e também a amar, né, amar e perdoar. E a maior, assim, dificuldade que eu vejo hoje é de nós, além de reconciliarmos com o nosso irmão, né, de perdoar, como diz aí a passagem, é de perdoar a nós mesmos, de reconciliar conosco mesmo. Esse é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de se perdoar, porque somos espíritos, como a Ivaíta falou, de terceira ordem, somos imperfeitos, erramos, cometemos erros, cometemos engano, magoamos as pessoas que nós amamos, somos magoados por eles, e às vezes é mais fácil a gente perdoar o outro do que nos perdoar. Né? Então, nós temos que levar essa lição de Jesus para nós também. Né, que nós devemos nos perdoar das nossas faltas, dos nossos enganos, dos nossos erros, porque nós temos a misericórdia de Deus ao nosso favor, né? E assim como a gente tem que ser misericordioso com o próximo, nós também devemos ser conosco mesmo. E agora falando, né, do Bezerra de Menezes, sem dúvida, ele, assim, foi um homem e agora é um espírito que é um exemplo para nós, em todos os sentidos, né? De abnegação, de fé, de bondade, de prática do bem, né? Aonde se doava. Ele foi um verdadeiro cristão, até antes de ser espírita, né? Antes de conhecer a doutrina espírita. Já nasceu um verdadeiro cristão, porque sempre doava de si tudo que tinha, né? Além da bondade, além da palavra amiga,
depois como médico, ele doava tudo que ele tinha, até a própria roupa do corpo, né? Dava a sua roupa, deu o seu anel, quer dizer, dava tudo. E quando não tinha o que dar, dava um abraço, né? E pedia a proteção divina, pedia para as pessoas, né, acreditarem na proteção divina. E então a gente tem vários relatos, né, dessa bondade, aonde neste homem e nesse espírito não sentia nem necessidade de perdoar, né, porque nem se sentia ofendido, né? Compreendia as mazelas do outro, compreendia o outro, mesmo quando era criticado, quando era ridicularizado, como foi ridicularizado e criticado pelo próprio irmão, né, quando ele se declarou espírita, que escreveu para ele, né, falando que ele estava renegando a religião católica e tudo mais. E nem um momento na vida dele que a gente lê, a gente vê qualquer um desse sentimento de falta de perdão, de falta de misericórdia com o outro. Então, é um exemplo para nós sem palavras, né? Com certeza, minha amiga. Podemos continuar aí o bate-papo? Pode ficar à vontade. E aí, sem palavras, eu quero que você me diga pelo menos 1000 palavras. Fica à vontade, agora é com vocês aí, nós estamos aqui só na técnica. Tá bom. Odete, como o programa é informal, eu gostaria de dizer que tenho muito orgulho, orgulho no sentido bom, não é, da palavra, de saber que nosso querido Bezerra passou alguns anos aqui no meu querido Rio Grande do Norte, né? Quando o pai dele foi perseguido, caiu em desgraça, politicamente falando, eles vieram se abrigar em Martins. E lá ele estudou durante algum tempo, as primeiras letras, né, foram estudadas em Martins, e lá ele pôde aprender latim. Em 2 anos ele já falava latim, como você sabe, tão bem que chegava a substituir o professor nas aulas de latim. Então, é um homem, como você dizia também, era uma criatura, um espírito que já veio extremamente preparado, intelectual, moral e espiritualmente para receber a doutrina dos espíritos e poder ser chamado o apóstolo da caridade, o apóstolo da doutrina espírita, enfim, todos esses codinomes que foram atribuídos a eles, todos esses nomes que foram atribuídos a ele, tudo isso já estava internalizado. E nós sabemos por quê. Essa era uma missão que ele tinha recebido do próprio Ismael. Isso consta lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele recebe de Ismael essa missão, ele é chamado de o 13º apóstolo de Jesus. Porque teria, segundo informações espirituais, não é? Ele teria sido uma das reencarnações de Zaqueu, e já na época que Jesus volta ao plano espiritual, ele adota um pseudônimo, ele passa a ser chamado de Matias, o 13º apóstolo. Ele seria mais ou menos, numa linguagem bem nossa, ele seria mais ou menos o substituto de Judas, não é? Que opta pelo suicídio naquele momento de loucura, naquele momento em que ele cai na real e não consegue se reequilibrar, ele se suicida. E Zaqueu, que converte-se a Jesus, porque até então não havia o nome de cristianismo, né? Converte-se a Jesus de tal forma que passa a divulgar os ensinamentos de Jesus. Adota um outro nome, não é? Matias, e a partir de então começam as reencarnações desse espírito, que são reencarnações todas voltadas para a abnegação, para a doação, para o trabalho de
divulgação da obra de Jesus, não é? Depois dessa encarnação, dessa existência corpórea como Matias, ele chega inclusive a assumir uma igreja em Cesareia. Ele tem outras encarnações. Lá no livro Ave Cristo, só no livro Ave Cristo, Emmanuel fala de 2 encarnações desse espírito maravilhoso. Nessas 2 encarnações, ele se doa de tal forma à causa cristã que novamente é martirizado. É como Quinto Varro e Celso Varro, e nessas 2 encarnações eu tenho uma paixão grande por esses livros, por esses romances históricos de Emmanuel, e Ave Cristo é um deles, né? Em que ele pede ao próprio Cristo, esse espírito que já estava tão abnegado, tão doado à causa crística, ele pede para reencarnar somente, não é? Mas com o propósito, com o objetivo de resgatar seu filho Tassiano, que passa a ser criado por seu padrasto e por sua mãe, odiando a Cristo e a todos os seus seguidores. E ele assume essa tarefa, essa responsabilidade de resgatar Tassiano. Não resgata como Quinto Varro, como seu pai, mas resgata em uma outra encarnação, ainda na mesma obra, né? Rapidamente ele volta ao plano material e consegue, ainda com muita dor, com muito sofrimento, martirizado ele e o próprio filho, não é? Sacrificam a própria vida física, mas não renega a Jesus, não abjura o nome de Jesus. Então, é uma coisa, é uma história maravilhosa. Ele realmente, quando ele tem a oportunidade não é? Orientada, dirigida por Ismael, que é o nosso grande dirigente aqui da nossa pátria, do nosso Brasil, ele recebe essa missão como um apóstolo de Jesus. Então, o nosso querido Bezerra não recebe o nome de apóstolo da caridade por acaso, não. Ele foi o 13º apóstolo de Jesus, e é por isso que ele já vem tão pronto, mas tão pronto, que quando ele recebe o livro dos Espíritos de um amigo, e quando começa a ler o livro dos Espíritos, ele diz, mas isso aqui eu já conheço, eu nunca li isso aqui, mas eu já conheço tudo isso aqui. Claro que conhecia. Ele conhecia desde a época em que ele era Zaqueu e converte-se ao cristianismo, ou seja, converte-se aos ensinamentos e orientações de Jesus. Então, é uma história linda, uma história belíssima, é um espírito que veio realmente preparado para todo tipo de sacrifício. Às vezes a gente observa a vida de Bezerra e diz, caramba, como eu gostaria de ser igual a Bezerra. Aí, a gente poderia fazer a seguinte pergunta, você também gostaria de passar por todas as dificuldades, por todo o sofrimento, por todas as dores que Bezerra passou? Acredito que não. Aí eu faço uma pausa aí e passo para você a bola, Dete. Então, você veja que um espírito tão grandioso, tão preparado, vem, né, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né? Isso. E que vida sofrida ele teve, não é? Teve 15 filhos, 2 casamentos, né? 15 filhos, enterrou 9 filhos. Então, eu assisti uma vez uma palestra do Haroldo, que ele comentava sobre Bezerra, e ele falava isso. Ele perguntou para a plateia, quem aqui aguentaria enterrar 9 filhos? Aí ele falou assim, não, eu vou mudar a pergunta, quem aqui teria 9 filhos? Porque nos dias de hoje, é difícil você ter 9 filhos, né? Ele teve 15. E enterrou 9. E enterrar 9 não é assim que
nasceu, morreu, não. Era com 7 anos, era com 12 anos, era com 20 e poucos anos, né? Então, imagina o sofrimento e sempre uma dificuldade financeira, desde a época que ele foi estudar, né, que não tinha dinheiro para pagar os estudos, e depois sustentar esta família de 15 filhos, doando tudo que tinha aos outros, né? Então, assim, teve uma vida muito sofrida, que só mesmo um espírito já tão preparado, como você disse, que passaria por tudo isso e ainda teria uma atuação tão brilhante na sociedade como ele teve, né? Tanto de coisas que ele construiu, o tanto que ele beneficiou a todos quando estava encarnado, inclusive entrando para a política, né, exercendo um papel importante, conseguindo várias obras, várias coisas que beneficiaram a população, né, sem contar o exemplo de médico que ele foi, né? Mas, assim, o que mais me chama a atenção no Bezerra de Menezes é a sua atuação depois do desencarne enquanto espírito. Pelo devotamento dele e pelo amor que ele tem aos brasileiros, né? Tanto é que ele é chamado, né, já ouviu o Divaldo Franco falar várias vezes, quando se refere a ele, o Kardec brasileiro, né? Que ele, quando desencarnou, trabalhou incessantemente como já espírito, né, no Brasil, atuando, né, com uma equipe de benfeitores junto com ele, atendendo as pessoas necessitadas, como ele fazia encarnado, aí passou a fazer enquanto espírito, né? E quando venceu, não, quando fez 50 anos, o Divaldo Franco até relata isso tudo numa linguagem assim maravilhosa, que ele fala que no dia 11 de abril de 1950, houve um evento, uma reunião, né, na espiritualidade, aonde estavam presentes muitos espíritos superiores, né, como Leão Denis, assim, conhecidos nossos, né, e que foram prestar homenagem a ele dos 50 anos que ele atuou, né, atuando como um espírito abnegado, incansado em socorrer o povo brasileiro. E que neste encontro, depois que fizeram lá as homenagens, ele se levantou muito humilde, como ele sempre foi, né, dizendo que ele não era digno daquela homenagem, que a homenagem que deveria ser feita à Mãe Santíssima, né, a Nossa Senhora. E nisso vem o espírito de Celina, né, que foi quem o acolheu, foi o espírito que ele viu quando ele acordou no plano espiritual, né? Ela vem trazendo uma mensagem de Maria e dizendo a ele que ele cumpriu bravamente o seu papel e que agora ele estava liberado, né? Porque, segundo a gente tem informação, não é fácil para os espíritos elevados trabalharem aqui no Brasil, na crosta terrestre, né? E no Brasil, principalmente. E falou que ele estava liberado, que ele não precisaria mais fazer esse trabalho e que ele poderia escolher qualquer lugar do orbe, né? Qualquer planeta, para onde ele gostaria de ir. E aí ele pede
que, se ele pode escolher, ele preferia continuar aqui, né, no Brasil. E aí, a própria Maria, né, a própria nossa mãe Maria, o Divaldo relata que apareceu uma mão bem grande e que escreveu, dizendo algumas palavras muito bonitas e dizendo que sim, que ela concordava, né, e assinou como Maria, que ele poderia continuar. E depois o próprio Divaldo conta que quando fez 100 anos, né, que ele já estava com esse trabalho aqui no Brasil, que ele novamente colocou como prioridade continuar. Só que agora, segundo as palavras de Divaldo, ele não atua somente no Brasil, né? Ele falou que gostaria de continuar com o Brasil, mas também no planeta Terra, né? Então, hoje, a gente vê manifestação dele com mensagens em vários países, não só mais no Brasil, né? E ele continua aí firme. Segundo o Divaldo, ele tem uma equipe de mais de 10.000 médicos espirituais, né, que trabalham com ele, acudindo às almas sofredoras, pessoas doentes. Então, assim, a gente não encontra nem adjetivos para falar, né? E tanta coisa que tem para se falar dele, né? É verdade. Os casos de Bezerra de Menezes tem cada caso belíssimos, né? É verdade. Se a gente fosse, inclusive, relatar os casos, tem até um livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Se a gente fosse relatar hoje alguns casos, a gente passaria a noite só relatando os casos, os lindos casos de Bezerra, os grandes acontecimentos com ligação, com interferência desse espírito que é certamente uma grande referência e continuará, eu acredito que sim, continuará até que nosso planeta possa se transformar num planeta de regeneração mesmo. Me parece que esse é o compromisso dele, ele não se afastará de nós enquanto nós estivermos ainda nessa condição de dificuldade, nessa condição ainda de espíritos muito inferiores, muito infantis. Mas o nosso querido Tavares está dizendo que nós já temos algumas perguntas no ar, e eu aproveito para mandar um abraço para o amigo Delson, não é? Delson, que está em outro estado aí, não é, Delson? Não lembro qual é o estado, mas... São Paulo. São Paulo, é companheiro aí de trabalho lá do Grupo Caritativo São Francisco. Um grande abraço, meu amigo, boa noite. E se você, Tavares, já quiser começar com as perguntas, o Wilson, lá de Recife, boa noite. Nós já podemos iniciar com as perguntas tranquilamente, porque, como dizia a nossa irmã Odete, falar do nosso amigo Bezerra é um mundo, Bezerra é um mundo. A gente não tem como falar, como definir Bezerra com palavras. A gente tem somente como contemplar, não é? E usá-lo como exemplo, como uma bússola, como aquela criatura que está a nos guiar aqui por livre e espontânea vontade, por amor a nós mesmos, não é? Há muitas histórias de abnegação. É um abnegado, é o amor personificado, não digo mais personificado, mas um amor em espírito. É o que a gente pode, talvez, dizer que se aproxime um pouco do que seja Bezerra de Menezes, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Então, vamos às perguntas, meu amigo? Vamos lá. Então, o Juliano do Alecrim, se você quiser, eu posso ler. Amigas, como foi que Bezerra, casado, pai de muitos filhos,
obrigações profissionais, medicina, empresário, político, espírito, um homem de caridade ilimitada. Como foi que ele conseguiu fazer tudo isso? Eu posso começar, depois a Odete me ajuda aí. Meu amigo, minha amiga, não sei se foi um amigo ou se foi uma amiga, alguém do Alecrim, não é? Juliano, meu amigo, nós temos um meio que um ditado entre nós espíritas, que é o seguinte: aqueles que são mais ocupados são os que mais recebem atribuições. Por incrível que pareça. Por quê? Porque quando você dá conta de uma responsabilidade que lhe foi atribuída, fatalmente você recebe uma outra responsabilidade para dar conta. E em relação a Bezerra, é bom lembrar que a gente fala, ele foi empresário, ele foi político, mas calma lá. Ele foi empresário, mas todas as iniciativas empresariais que ele teve, todas elas acabaram no fiasco. Não era do compromisso espiritual de Bezerra que ele fosse rico monetariamente. Não era. A missão dele era outra. Ah, mas ele também foi político. Mas lembra o que a Odete disse? Era um político com o objetivo de trazer benefícios para o Rio de Janeiro e para o Brasil. No entanto, quando ele percebeu que a política não se casava, não se associava com os seus princípios cristãos e espíritas, o que foi que ele fez? Ele deixou a política e continuou com o espiritismo. Então, é bom que a gente lembre desses detalhes para a gente não achar que tudo foi uma grande miscelânea. Não. Quando Bezerra descobriu o espiritismo e começou a internalizar o que ele já sabia, ele começou a relembrar, na verdade, o que ele já sabia, porque ele já tinha passado por várias encarnações, não é? Como defensor de Jesus, ele apenas reconheceu a mensagem de Jesus na mensagem espírita. Então, ele passa a doar-se praticamente integralmente à doutrina dos espíritos. Ah, mas ele era médico. Sim, era médico e atuava na medicina como um verdadeiro missionário. E ele tem um trecho de uma fala dele belíssima a esse respeito. Ele encerra esse trecho dizendo que aquele que não... aquele médico que acha que tem que ter horário de almoço, horário de jantar, que não pode ser interrompido, que tem que ter os seus compromissos em primeiro lugar, que o dinheiro vem antes de qualquer coisa, esse não é um médico. Esse é um mercador, esse é uma criatura que faz mercado, mercantilismo com a medicina. Isso é muito forte, mas muito atual também. Ele não fazia mercado com a medicina. Ele usava a medicina em benefício dos mais necessitados, dos mais pobres, não é? Aceitava apenas o pagamento daqueles que podiam pagar do jeito que pudessem pagar. Ele tinha, inclusive, essa observação. O seu consultório era cheio, lotado permanentemente. No entanto, ele morreu na pobreza. Morreu pobre. Tão pobre que a Federação Espírita, que ele dirigiu por muito tempo, foi vice-presidente, depois presidente da Federação Espírita Brasileira, que era a instituição na época que funcionava como Federação Espírita Brasileira, os seus trabalhadores tiveram que arcar com o provimento material, físico, com a alimentação até da sua própria família, porque ele não tinha uma moeda sequer quando ele desencarnou. Eu gostaria de falar para o Juliano que Chico Xavier contou numa ocasião que ele esteve com o Divaldo, ele contou para o Divaldo que uma certa ocasião o Bezerra de Menezes chegou do consultório na casa dele e a esposa falou para ele que eles não tinham nada para comer, que aquele dia eles passariam fome. Ele falou
falou para a esposa que eles deveriam acreditar na providência divina. E saiu. Quando ele voltou, a esposa disse para ele: mas você precisava de comprar tanta coisa? Aí ele: como assim? Ela falou: você não comprou isso? Ele falou: não. Ele foi lá na despensa ver, estava lotado de coisas, né? E da onde que veio? Ninguém sabe, né? Providência divina. Então, Exatamente. a sua doação era tanta que ele recebia de volta, né? Ele não se preocupava. Você vê como ele acreditava nos ensinos, né, de Jesus, que diz que nós não precisamos nos preocupar com o que comer, né? Se até os lírios do campo, né, aquela passagem que ele fala, os pássaros têm um alimento, nós também, né, teremos. Mas nós, espíritos aqui, imperfeitos ainda, somos muito apegados à matéria. E assim como você, Juliano, eu também pensaria: meu Deus, como que dá conta, né? Com 15 filhos, uma família, e com tantas atribuições, né? Como dá conta? Mas só mesmo sendo uma pessoa muito abnegada e um espírito superior, né? É verdade. Amiga Odete, nós vemos no dia a dia nosso aqui do Movimento Espírita, aqui no Rio Grande do Norte, no Piauí não deve ser diferente, com certeza, as pessoas que assumem mais responsabilidades. Eu falo no Movimento Espírita porque nós estamos numa palestra espírita, não é? Sim. As pessoas que assumem mais responsabilidades são aquelas que mais são ocupadas, que trabalham, no nosso caso, mulheres, não é? Trabalham, têm uma casa para administrar, têm filhos, não é? Marido, muitas vezes, tem uma profissão, aí tem uma instituição espírita, tem as palestras. A gente, às vezes, olha para trás. Eu tenho uma amiga que diz: eu não sei como é que você dá conta, quantas horas tem seu dia. Mas tudo é uma questão de administrar e de querer. Coloca nas mãos de Deus. Deus vai administrando a vida da gente. Basta que a gente se disponibilize. Basta que a gente queira. Viu, Juliano? Basta que a gente queira. Agora, quando a gente diz assim: não tenho tempo, eu vou deixar para quando me aposentar, eu vou deixar para quando os filhos crescerem. Aí pode ser que, numa certa noite, numa certa manhã, numa certa hora, seja a hora da gente retornar. Aí não deu tempo de fazer nada. Então, Bezerra não perdia tempo. Além de não perder tempo, ele colocava, como você disse também, tudo nas mãos de Deus. Olha, qual seria de nós que deixaria um filho queimando em febre, como ele deixou um filho queimando em febre, à beira da morte física, para atender a filha de uma outra pessoa que também estava ardendo em febre, que também estava muito doente, e ele disse somente: coloco nas tuas mãos, Senhor, o meu filho. Sai, vai atender o filho da senhora, e quando volta o filho está sem febre. É muita fé, é muita entrega a Deus. E é preciso que a gente faça isso, que a gente coloque a vida da gente nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte, não é? Porque se a gente ficar deitado em casa e dizendo: Deus, faz por mim, não é? Arranja um emprego para mim, faz alguma... Não. A gente já sabe que a orientação divina é: faz a tua parte, bate e o céu se abrirá, não é? Faz a tua parte, que certamente os bons espíritos farão por nós ou estarão ao nosso lado, não fazendo por nós, mas nos intuindo, nos encorajando, nos enchendo de esperança, de força, de energia. É isso, é a gente colocar o pezinho na estrada e tudo dá certo. Ivaíta, temos mais uma perguntinha aí, é mais ou menos direcionada para você, mas lógico que a Odete vai poder participar. Sim. Ivaíta, será que aquele filho do Ave Cristo, do quinto, que ele fez Sim. todo aquele trabalho, porque era um romano, foi aquele que faleceu devido a um processo de obsessão? Acho que o nome dele era Antônio, Rita Ventura de Ponta Negra, porque teve um filho de Bezerra que morreu
num processo de obsessão muito séria. Sim, Ela está perguntando se você sabe se tem alguma ligação entre aquele lá de Ave Cristo, se era a reencarnação desse ou não temos essa informação. Não, realmente não há essa informação, não que eu saiba, não é? A gente, às vezes, quer fazer uma associação com alguns acontecimentos que estão mais próximos de nós e nós nós incorremos no erro de dizer, acredito que sim. Como, por exemplo, é o caso do livro 50 anos depois, não é? Que muita gente acha que aquela personagem principal feminina seria Lívia, de há 2000 anos. Não é. Não é. Ela é a personagem principal dos 50 anos depois, mas não é a Lívia. Então, não há nada que ligue, que nos diga, nenhuma informação espiritual que nos faça afirmar que aquela criança que morreu, que desencarnou daquela forma trágica, eu acho que ele está falando daquela criança que foi trucidada por cães, acredito que ele esteja falando disso, né? Do Ave Cristo. Deve estar falando dessa criança. Não existe nenhuma informação espiritual que essa criança seja o filho de Adolfo Bezerra de Menezes, que sofreu um processo de alienação tamanha que, quando chegou ao momento em que ele procurou ajuda espiritual, ele já estava comprometido fisicamente. Não há nenhuma informação. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Também não. Não é, Odete? Acho que você também desconhece, não é? Não, porque não conheço. Nós estaríamos incorrendo em erros se afirmássemos que sim. Não temos certeza, não sabemos. Agora, eu gostaria de comentar esse caso que você falou do filho dele, né? Que sofria essa terrível obsessão, que o Bezerra recebe o espírito, né, que estava obsediando o filho. Sim. E esse espírito se rende ao ouvir os tantos apelos dele, né? Mas ele esclarece, ele fala para o Bezerra que ele está de tal forma ligado ao filho que ele depende da energia vital do filho e que o filho depende da energia dele. E se ele abandonar o filho morre. A possessão. Sim, que a possessão é imensa. Aí o Bezerra diz que prefere que o filho retorne à pátria espiritual, mas curado, né? Livre desse processo que ele vivia. E, de fato, quando ele chega em casa, acontece. O filho chama por ele, olha nos olhos, né? Parece que agradece, se despede e desencarna. Ah, que espírito corajoso. Qual de nós teria essa coragem? Não é, não, Odete? Nós não teríamos. Eu não teria. Eu também não. Eu diria, não, eu quero meu filho, eu quero minha filha aqui perto de mim ainda. Nós não temos ainda. Eu tenho um amigo espírita que diz assim, eu não sei por que vocês falam tanto em Chico, em Divaldo, não sei o quê. Chico e Divaldo tinham mentores. Eles poderiam fazer o que fizeram, porque tinham mentores e tal. Bezerra de Menezes é um espírito muito evoluído. Sim, mas nós aqui precisamos ter como espelho essas criaturas, esses espíritos que estão nesse patamar. Eu vou lá querer ser espelho para ninguém, nem querer usar alguém como espelho, alguém que está no mesmo patamar que eu, não. A gente precisa olhar para esses irmãos e dizer, o meu objetivo é chegar próximo a eles. Não sei quando, mas vou trabalhar para isso. Trabalhando, né? Sim. Então é isso. Agora, acho que... Dona Odete e Dona Ivaída, se vocês são mulheres, que é a parte forte, não aguenta, imagina a gente homem. Né? Meu amigo, amigo, pense, absolutamente nada, minha amiga. Então, se vocês estão assim, meu amigo, olha, a gente tem que remar muito para chegar aí. Mas enquanto a gente rema, Sérgio de Pinhum pergunta: Bezerra hoje é um cidadão no mundo
por causa da caridade e o amor de Bezerra, ele hoje é reconhecido não só no Brasil, mas também no planeta Terra? Acho que a Odete já respondeu há pouco tempo, né? Com certeza, com certeza. Foi o grande trabalho dele de abnegação, de doação, de sacrifício, de renúncia, que permitiu que hoje ele possa ser um cidadão espiritual do mundo. É um ser cósmico, não é? É um ser que atua, que trabalha, que beneficia, que auxilia, que ampara, que consola, não é? Cosmicamente a todos os necessitados. E é por isso que, às vezes, a gente escuta alguns amigos no próprio movimento espírita dizendo como é que pode? Tal casa espírita tem como mentor Bezerra. Aí, no congresso tal, Divaldo recebe uma mensagem de Bezerra, enquanto Frederico Menezes, lá não sei aonde, em Pernambuco, não sei aonde, recebe também uma mensagem de Bezerra. Que negócio é esse? Isso é certo? Será que não está havendo misticismo? E a gente sabe que hoje a equipe de Bezerra de Menezes é gigante, e ele é um ser tão espiritualizado e tão elevado que já alcançou aquela condição, aquele poder da ubiquidade. Ele se irradia. Então, ele pode estar presente agora, nesse momento. Não digo aqui, porque nós talvez não sejamos merecedores, mas aqui no Brasil, com certeza, em muitos pontos nesse momento, como em muitos outros pontos do planeta Terra. Não tenhamos dúvida que nesse momento de pandemia, não é? Nessa grande prova e expiação coletiva que nós estamos vivenciando agora, não tenhamos dúvida que ele está trabalhando assim incessantemente em benefício de todos nós. Não tenhamos dúvida. Ele está sempre na linha de frente. Na época do Carnaval, que é uma época difícil e complicada, existe até um livro, né? Loucura e Obsessão, se não me engano, não é isso? Tormentos da Obsessão. Tormentos da Obsessão. Da Obsessão. Eu tenho esse livro aqui, como tenho muitos dele. Ele dedica-se a essa época a dirigir uma equipe, um grupo espiritual que recebe espíritos desencarnados e também que orienta, que ampara, que auxilia a todos eles que se entregam às loucuras de Momo, não é? Então, certamente, nessa época de pandemia, nessa época pandêmica que nós estamos vivenciando, ele é um dos trabalhadores da linha de frente em todo o planeta Terra, não tenhamos dúvida. Então, sim, meu querido, ele fez por merecer, ele faz por merecer, graças à sua ação caritativa e graças ao seu grande amor por todos nós. Amor esse que nós estamos longe ainda de conhecer. Mas conheceremos um dia. Um dia nós conheceremos. O Divaldo Muito bem, Diz, querida. Pode falar, Odete. O Divaldo Franco, que sempre recebe mensagens dele, sempre está em contato, falou isso numa transmissão que ele fez da Casa do Caminho, que Bezerra de Menezes, com uma equipe imensa, está atuando muito nessa época de pandemia em todo o planeta, socorrendo as pessoas necessitadas, né? Então, ele está trabalhando mais do que nunca neste momento difícil que todo o planeta está passando, né? É verdade. Não tenho dúvida. Muito bem, dona Ivaída, nós estamos aí no finalzinho do programa e a gente queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui da produção, porque a gente não pode passar, né, em branco as nuvens, né? Eu queria saber de vocês duas, vocês, lógico, não se debruçaram sobre o estudo de Bezerra agora, mas, assim, o que é que mais lhe impressiona, Odete e Ivaída, Bezerra de Menezes, na vida, na obra, ele encarnado, ele já desencarnado? O que é que mais impressiona vocês? Vamos começar por Odete, que é jovem há mais tempo, como diz aqui o presidente da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, Éden Lemos. Éden gosta disso. O que mais me impressiona nele
é a abnegação, né? Desde que ele começou a sua vida pública, como estudante, como médico, como político, encarnado, né? A gente tem provas e provas dessa abnegação dele, e continua enquanto espírito, né? Por ter sempre optado por continuar ajudando, amparando, apoiando os brasileiros, né? E agora não só os brasileiros, como o planeta de forma geral, que ele abre mão dos seus privilégios, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que ele poderia ter. Então, para mim, a marca que eu tenho dele é a abnegação e o amparo incondicional, né? Eu recorro muito a Bezerra de Menezes, sempre, 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 né? E me sinto muito amparada por ele. Graças a Deus. Minha amiga Odete, francamente, você estava sintonizada comigo, porque o que eu ia dizer era exatamente isso, a abnegação. Mas como você já falou da abnegação, e ele tem tantas outras características maravilhosas, não é? Eu fico com o segundo lugar, que é, na verdade, o primeiro, o grande amor que ele tem por todos nós. Quando ele abre mão, como diz a nossa amiga Odete, quando ele abre mão desse privilégio de galgar esferas mais superiores, e ele abre mão de tudo isso para viver aqui próximo à esfera terrestre, para estar nos amparando, nos auxiliando, como assim, como um pai mesmo, como um pai querido, como um pai que ama os seus filhos e não os deixaria abandonados em momento de dor, de sofrimento, de queda, de desequilíbrio, porque nós vivemos esses momentos ainda, não é? Vivemos esses momentos de queda, de desânimo, de desequilíbrios físicos, materiais, espirituais, morais. Então, o grande amor que Bezerra tem por nós é uma das características que mais admiro nele. Viva Bezerra de Menezes! No seu quase 189 anos, se ele estivesse encarnado, faria agora, dia 29 de agosto. Viva Bezerra! Viva! Muito bem. E viva as mulheres lilás que brilhantaram, inclusive com a camisa lilás que eu vi, linda e maravilhosa, olha aí. Muito bem. E falar em lilás, o batom também. Eu ia deixar para falar para você que eu não ia falar, no final que eu falo. E falar em lilás, o que é que você vai fazer quinta-feira à tarde? Porque tem uma música, o que é que você vai fazer domingo à tarde? Eu prefiro que seja primeiro quinta-feira à tarde, depois domingo à tarde. Vamos primeiro com a quinta-feira à tarde. O que é que vai ter, Ivaíta? Muito bem, vamos para o merchan, não é? Vamos para a propaganda, vamos para a divulgação. Então, nós aproveitamos, convidamos de pronto a todos os amigos, a todos os irmãos, a todos os internautas, a todos os espíritas ou não, que gostam, que se interessam pela obra, pela vida, pela história da nossa queridíssima poeta ou poetisa, como queiram, potiguar, Alta de Souza, que é conhecida e amada nacionalmente, e hoje tem tido um espaço bem maior no movimento espírita, tem sido muito querida, muito lembrada. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, nós estaremos pelo canal Seridó Espírita, e não me lembro agora, mas pelo canal Seridó Espírita, com certeza. O canal e a Rádio Estação da Luz também vai fazer a transmissão. Beleza, meu amigo. Fizemos de todas, de Irandê, de Sandra, de Denise, não vai faltar a senhora. Opa, a NEP, na verdade, é a instituição que promove esse momento, né? Nós estaremos, a partir das 16 horas, tendo o privilégio e a alegria de falar sobre esse espírito também, que tudo que se falar sobre ela ainda será muito pouco, não é? Alta de Souza, a poesia em forma de mulher. E que mulher foi ela? 24 anos apenas entre nós, deixou uma obra belíssima. E continua trabalhando, assim como Bezerra, incessantemente no plano espiritual. E no domingo, né, já aproveitando, no domingo à tarde também, às 16 horas,
Eu, como subcoordenadora da área da família, da CRENorte, Comissão Regional Espírita Norte, junto com Herbert Orleans, que é subcoordenador da Comissão Regional Espírita Sul, a CRESUL, e o vice-diretor federativo da área da família, nós estaremos fazendo a primeira formação na área da família. E aí já convidamos a todas as casas espíritas, a todos os dirigentes que possam encaminhar 1 ou 2 representantes, ele mesmo, para conhecer, ele ou ela, para conhecer e verificar de que forma pode implementar essa área tão importante que estará dialogando com todas as demais áreas que já estão implantadas na Casa Espírita. Então, todos convidados para domingo à tarde também. Vamos trabalhar, minha gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aqui em Natal, não sei se é em Minas Gerais, Odete, em Uberlândia, aqui em Natal, quando o espírito está descansando, ele costuma descarregar caminhão de pedra. É o descanso dele, né? Porque... Mas, Odete, aqui também. Então, me diga uma coisa, Odete. Você é da Casa Paulo de Tarso. Fala um pouquinho da Casa Paulo de Tarso e também fala da Carol, a menina dos seus olhos, lá de Las Vegas. Ai, o meu orgulho, né? As minhas 3 filhas são meu orgulho, né? Tenho 3 filhas e 3 netos. A Carol é minha filha do meio, que foi para os Estados Unidos há 14 anos, que ela está lá. E quando ela foi, nós ainda éramos católicos. E logo que ela foi... Não, já faz 16 anos. Logo que ela foi, que eu fiquei conhecendo a doutrina espírita, e através de mim, quando ela veio para o Brasil, eu comentei com ela, emprestei uns livros para ela e para minha outra filha, que mora nos Estados Unidos também. E elas se apaixonaram e se tornaram espírita. Na época, ela morava em Miami, né? E quando ela mudou para Las Vegas, lá não tinha centro espírita. E ela sofria muito. Depois de uns 5 anos que ela estava lá, ou 6, não sei, ela, com a ajuda da nossa casa aqui, do Paulo de Tarso, ela conseguiu se organizar e fundar lá um centro espírita. E a espiritualidade é tão maravilhosa que quando ela começou o centro espírita, o Luiz, né, a Vera, que o Tavares conhece, e mais alguns, começaram também uma atividade espírita do outro lado de Las Vegas, em espanhol. Que legal! Né? Eles atendiam a população hispana. Então, aí eles se conheceram e hoje eles atuam, assim, continuam as 2 casas separadas, mas eles fazem muita atividade juntas, né? E agora, Odete, hoje à noite, 5 horas lá, 9 horas aqui, a gente vai participar do estudo dele lá, que tem um estudo muito lindo e maravilhoso. Certo? Sim, não é isso, dona menina? Sim, é a reunião pública. Eles fazem em inglês e em português. Que bacana, Odete. Agora tudo é online, né? E nós, aqui na nossa Casa Espírita Paulo de Tarso, a gente tem uma atividade muito grande. É muito trabalho. E nós não deixamos de fazer nada durante a pandemia. Agora, tudo online. Reunião pública, tratamento espiritual, palestra, curso, tudo online. Muito bacana. Trabalha muito. Maravilha, meninas. Então, eu queria pedir a Ivaída que fizesse a prece de encerramento, já que Odete, você fez a prece de início. Mas antes eu queria falar um pouquinho da nossa rádio, da programação que a gente vai ter ainda essa semana, certo? Então, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tem toda segunda e sexta, às 8 horas da manhã, o programa Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. Nas terças-feiras, como foi hoje, nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, com a sua equipe, faz o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E amanhã, quarta-feira, também ao mesmo horário, às 8 horas da manhã, nós teremos Alexandre Santos e a sua equipe fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. Terças e quintas, a partir das 14 horas, o programa Eco de Além Túmulo,
Hoje foi passada essa palestra de Divaldo, em que ele fala da vida e da obra de Adolfo Bezerra de Menezes. E na próxima quinta-feira vamos passar o filme Bezerra de Menezes, a história de um espírito. Hoje tivemos a presença da nossa irmã Ivaída, nossa irmã Odete, infelizmente a nossa irmã Mari Neves Saraiva, porque o papaizinho dela voltou para o plano espiritual, ela teve que dar toda uma assistência lá, a família não pôde se fazer presente, mas com certeza em outra live ela estará aqui conosco. Amanhã, quarta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos aos Estados Unidos, mais precisamente falando com Daniel Santos, que é, assim como falamos com a presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, a nossa irmã Jussara, ele é o diretor da área de comunicação e divulgação do Espiritismo da Federação Espírita dos Estados Unidos, e amanhã, nos ligou agora para confirmar tudo, ele vai falar sobre o Espiritismo, divulgar é preciso, isso na quarta-feira. Na quinta-feira à noite, nesse mesmo horário, nós teremos aqui o nosso querido, o homem da paz pela paz, o nosso Dando Cordel, que vai estar aqui com a gente dizendo um programa Paz pela Música, ele que divulga o espiritismo através principalmente da sua verve de cantoria. Na sexta-feira nós temos a volta do nosso irmão toda semana, de nosso irmão José Soares, que vai estar falando agora sobre o livro A Caminho da Luz. Então, nós estamos nesse programa com o nosso irmão José Soares, ele falando sobre quase todos os livros da Lavra do Chico Xavier. Começamos lá em Parnaso, já tivemos Cartas de uma Morta, e também agora A Caminho da Luz. Isso na sexta. No sábado, nós vamos para Minas Gerais, lá no Centro Espírita Ceareiro de Jesus. Para terem uma ideia, esse centro, você sabe muito bem, foi fundado pelo nosso irmão Jesus Gonçalves, e o nosso Nicola Fratati já vai fazer o segundo programa aqui conosco, vai estar aqui conosco falando também sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. No domingo, fechando a programação, a equipe aqui da rádio vai estar junto, nosso irmão Amadeu Ferreira, Décio, Alexandre Santos e as suas equipes vão finalizar vida e obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E o último programa do mês de agosto, dia 31, é um programa todo especial, porque o nosso irmão Flávio Jean, ele vai falar aqui sobre o judaísmo, então, conhecendo o judaísmo, matriz da religião ocidental, assim como esteve aqui também o nosso irmão do islamismo e o nosso querido Melquisedeque de Xangô falando sobre também a chamada, o candomblé e a umbanda. Então, é essa a nossa programação nesse finalzinho do mês de agosto. Voltamos para as nossas irmãs, temos que agradecer e muito, porque o programa foi lindo, divino e maravilhoso, né? E não poderia ser de outro jeito, porque a presença feminina em tudo abrilhanta. Ivaída, muito obrigado, Deus que lhe pague, conte sempre conosco aqui na nossa web rádio Estação da Luz. Muito obrigado, minha amiga. Você também, querido, muito obrigada e conte sempre conosco. Estamos sempre à disposição. Valeu, minha irmã. Odete, por favor, muito obrigado. E Deus que lhe pague sempre. Vamos fazer mais parceria aqui e lá em Las Vegas. Essas parcerias que a gente não vai parar de fazer nunca. Estamos sem lhe ouvir, Odete. Está com um probleminha. Mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. E, Ivaíta, nos brinde, por favor, com a verve da sua prece, linda e maravilhosa, com certeza. Então, meus amigos, meus irmãos, nos voltemos agora para o nosso templo interno e abandonado às vezes, como diz a nossa querida Alta de Souza, para que possamos nos conectar com mais facilidade com os nossos amigos espirituais, particularmente na noite de hoje com o nosso querido Bezerra de Menezes, agradecendo, amorável amigo, por todas as intuições, por todo o encorajamento, por tua presença amiga, por todo o teu amor, por toda a tua abnegação, por toda a tua dedicação, renúncia e sacrifício que tem feito em benefício de todos nós. Agradecidos que estamos, querido amigo, resta-nos agradecer ainda a Jesus
que acima de todos nós está tão próximo de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e para Ele nós rogamos a misericórdia, o amparo, a assistência para todos os sofredores do nosso planeta Terra, especialmente nesse momento para os que estão vitimados por essa pandemia, para aqueles que partiram e para aqueles que ficaram como familiares, sofrendo a ausência e a saudade. Ampara, Senhor Jesus, a todas essas criaturas, a todos esses irmãos que precisam do teu abraço fraterno. E em teu santo nome, querido amigo, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, em nome do querido aniversariante do mês, nosso amado Bezerra de Menezes, mais especialmente em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo, pedimos a permissão para finalizar esse momento de paz e de luz, de consolação e de conforto, para que possamos prosseguir em outras esferas, em outros momentos, em outras searas. Graças por tudo, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, minhas amigas. Muito obrigado, Deus que lhe pague. Voltamos com a nossa programação normal aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz. Muito obrigado. Paz e luz com Jesus. Beijo para todos.